Oi, gente, tudo bem? Boa noite, eu me chamo Gisele, eu tô já terminando o curso de UX e UI, e hoje eu acho que eu também tô me sentindo no fogo, assim, que eu tô meio estressada, meio cansada, mas a gente vai indo, né? E eu passo para Júlia. Eu já fui. Vocês Já têm foi? outra Júlia? É porque eu entrei agora há pouco. Quem não foi ainda para ajudar a Gisele? Perdeu. Eu também. Não foi Stephanie ainda, não foi a Aline. Janaína. Eu acho que a partir de agora, como somos muitos hoje, para não enrolar, a gente pode ir cada um que não falou ainda e ir fazendo o seu check-in. Pode ser assim, em vez de passar? Ou se vocês tiverem certeza que alguém não foi, aí passa para a pessoa. Por mim, tudo bem. Então, quem não foi? Boa noite, pessoal. Eu sou a Janaína, tenho 29 anos, sou de São Paulo, é minha primeira vez aqui. Eu tenho uma segunda tela, então por isso que eu fico olhando para o lado. Hoje eu estou me sentindo o elemento fumaça, porque hoje entrou numa matéria nova no bootcamp que eu estou fazendo, e aí está fritando meus neurônios já o SQL. E sou formada em Ciências Contábeis e estou cursando o segundo semestre de Sistemas de Informação. E não estou trabalhando no momento por conta desse bootcamp. E aí eu passo a palavra para o Rafael. Olá, boa noite. Sou o Rafael, estou estudando de UX também, né? Agora estou me sentindo, como o meu dia foi um pouco complicado, estou me sentindo como uma água. Por que uma água? Porque a água é um pouco resiliente, ele é meio que se transforma, né? Tanto em líquido, gasoso e sólido. Vou passar para quem não foi? Fabiano, pode ser? Pode ser. Boa noite. Meu nome é Fabiano, trabalho na área de sistema, desenvolvimento de software, e estou migrando para a área de ciência de dados. Assim, fiz um bootcamp e estou estudando e procurei me voluntariar nesse projeto para aprender um pouco mais, para me desenvolver um pouco mais, para contribuir muito mais, né, nesse projeto. E eu estou em Recife, aqui não está frio, aqui está quente. E é isso, hoje eu acho que eu sou uma esponja. Eu acho que eu estou pronto para absorver, para aprender, para desenvolver juntamente com todo mundo. Aí agora, deixa eu ver. A Stephanie já foi? Não, ainda não. Boa Pronto. noite. Boa noite, gente. Eu estava aqui desde a semana passada, mas aí para o pessoal novo, sou Stephanie, de Recife também. Também entrei aqui para a área de UX. E hoje eu estou me sentindo uma tempestade, meio agitada. A semana está prometendo ser bem corrida. E é isso. Essa semana tá que tá mesmo. Quem não foi? O Leandro não foi. Eu não fui. Pode ser eu. Vai, Aline, manda. Boa noite, pessoal. Prazer, eu me chamo Aline. Eu vim para a vaga de UX Design, UX UI Design. Eu estou em busca de crescimento, de evolução e poder somar. Então, hoje eu estou me sentindo uma estação, vou citar, acho que o outono, que é a troca de folhagem, mas é algo bom, porque daí tem a oportunidade de nascer novas folhas.
E é isso, eu espero somar e agregar aí no time. Prazer. Prazer. Quem falta? Leandro? Então eu vou... Pode falar. Então, eu vou fazer meu check-in. Eu sou a Marina, para quem não conhece ainda. Hoje eu estou me sentindo uma esmeralda, um cristal, assim, alguma coisa translúcida e vibrante. Muito embora as adversidades. E eu passo para o Leandro. Tudo bom, galera? Eu sou o Leandro, junto com a Marina, somos um dos criadores do Terra Docilar. Fico muito feliz de ver esse Zoom lotado de gente e fico muito feliz mesmo. Muito obrigado por todos que estão aí. Hoje eu estou me sentindo uma pedra pesada e é isso. Vamos para os preparativos. Muito obrigado a todos. Muito legal ver esse Zoom cheio desse jeito. Galera que está aqui, do X, do I, que é uma coisa que a gente andou tendo muita necessidade. A galera do texto, todo mundo junto. E é isso. Valeu, galera. Massa. Então, vamos lá. Hoje, agora há pouco, umas 6h, 6h30, a gente participou da primeira transmissão ao vivo do Hackathon. Então, a gente tem algumas novidades para avisar para vocês e tem a gravação também para explicar. Ingrid, eu estava pensando hoje em dividir a galera da redação para poder... Porque a gente vai passar aquela mesma apresentação. Mas como as meninas ainda não chegaram, acho que a gente pode ir tocando a apresentação, né? Beleza. Tudo bem. Então tá. Beleza. Então tá, vamos vendo o que a gente consegue fazer aqui hoje. Em primeiro lugar, muito embora o Leandro tenha falado que eu e ele somos os criadores e tal, dessa empreitada, vamos dizer assim, eu costumo dizer que a gente é co-iniciador, né? Porque nós aqui estamos todos co-criando isso que a gente quer viver, né? A Terra Docilar. Mas a gente pode contar um pouquinho sobre por que começou, como a gente começou e como é que a gente está juntando tanta gente por um propósito comum, que é a felicidade de todos os seres do planeta, né? Assim, resumidamente. E aí, tá. Eu vou abrir aqui, então, vou compartilhar de novo a tela. Vamos rezar para não cair. Ó, foi rápido. Vamos ver. Calma. Foi. Tá. Para quem já tá na Terra Docilar há algum tempo, já viu essa apresentação, com certeza é uma apresentação que a gente costuma fazer para contextualizar, assim. Vocês todos devem ter recebido, todos e todas e todas, devem ter recebido o e-mail falando sobre a questão da fome mundial, que é uma das bandeiras que a gente levanta com maior potência hoje, né? Mas a gente, aqui nessa apresentação, a gente pode conversar um pouquinho e se vocês quiserem falar a qualquer momento, fiquem à vontade para se expressar, tá? Eu estou aqui como porta-voz, mas também não sou palestrante, assim, a gente está aqui numa conversa, imaginem que estamos numa roda, e é algo que a gente não costuma também fazer muitos, como é que fala?
cronograma, assim, do que vai ser para ser uma coisa espontânea, né? O que emergir aqui da nossa experiência de cocriação em conjunto. Mas, enfim, vamos lá. Vamos ver. Esse slide vocês ignorem. Vamos a partir daqui. Se alguém falar alguma coisa no chat também, por favor, me ajudem. Deem voz às pessoas que não têm microfone. Alguém pode ir lendo. Então, tá. Cara, então, o que rola? Eu e o Leandro, quando foi em 2018, a gente decidiu assim que não dava mais para a gente ficar aqui e no Brasil de braços cruzados. Não que a gente estivesse de fato de braços cruzados, porque já não é já é bem de antes assim que a gente se envolve com projetos sociais, com redes, formação de redes, coletivos e organismos que, enfim, tem algum propósito diferente do que somente o fim lucrativo, né? E aí a gente decidiu sair pelo mundo. Nós somos 2 sagitarianos. Leandro, está me ouvindo? Tá aí? Vocês estão me ouvindo? Gente, quando eu falo assim, ninguém... Tô ouvindo. Sim, sim. Eu não consigo ver ninguém, porque se eu abro aqui, aí eu fico... Nunca sei se eu estou falando sozinha, né? Mas tá tudo ótimo. Leandro, se você quiser me ajudar aí também, nessa história... Mas, enfim, a gente saiu, vendeu nossas coisas, doou as nossas coisas, reduziu todo o nosso patrimônio, nosso bem, vendeu o carro, vendeu tudo. E decidiu que a gente ia dar uma volta no mundo para fazer um documentário. A gente sabia que a gente queria fazer um documentário, porque o Leandro, ele ama muito cinema, né? Ele é cinematógrafo. Enfim, e a gente resolveu que a gente ia fazer um documentário com o objetivo de impactar positivamente 1 bilhão de pessoas. Que já nasceu com uma proposta de ser um projeto de impacto global, né? Vamos dizer assim. E aí, beleza, a gente foi, depois de alguns meses, a gente chegou na Ásia, e lá, não sei se alguém aqui já foi na Tailândia e tal. Lá, quando a gente chegou na Tailândia, a gente descobriu que lá é um dos países que é mais difícil de trabalhar. Lá é realmente muito complicado, né? Porque por essas questões aí de... Como é que fala? De fronteira. Enfim, não pode trabalhar lá. Só quem pode trabalhar é algum tailandês ou tailandesa, né? E aí, então, foi bem exatamente na hora que o nosso dinheiro acabou. E a gente não sabia ainda trabalhar na internet e tal, a pandemia não tinha chegado, nada disso tinha acontecido. Então, a gente se viu numa situação que a gente estava do outro lado do mundo, sem dinheiro, e uma situação de insegurança alimentar, né? Que é justamente não saber se vai ter o que comer, e é uma situação muito desesperadora. Não sei se, talvez, muito provavelmente, outras pessoas aqui nesse grupo, avaliando estatisticamente o histórico do Brasil como ele está hoje, outras pessoas desse grupo já passaram ou talvez estão passando por insegurança alimentar. Então, esse é um tema que a gente vai conversar muito sobre. E aí, o que aconteceu? A gente começou a olhar assim para as riquezas do nosso redor que a gente não conseguia ver antes. Então, a gente começou a comer coração de bananeira, não sei se vocês já viram, que é aquela parte roxa, né, que fica. Então, a gente aprendeu a cozinhar. A gente observou que na Tailândia existem muitas frutas na rua, não que aqui não tenha, né? Aqui tem muito, no Brasil tem muito também. Mas, enfim, a gente estava lá naquela situação e a gente começou a ser alimentada de todas os benefícios, né, gratuitos da natureza. E descobri sobre as plantas alimentícias não convencionais e tal.
Mas passar por uma situação de insegurança alimentar do outro lado do mundo, né, longe da nossa família, da nossa origem de nascimento, fez a gente se conectar muito intensamente com essa causa, porque é um fato, né? Não tem como fazer nada com medo de não ter o que comer. Não sei se isso é muito claro, se isso é claro para vocês, mas com fome a gente só pensa em ter o que comer e olhe lá, porque a gente não consegue nem pensar direito, né? Para fazer alguma coisa que seja criativa, que seja, enfim, que realmente traga recursos de todos os tipos, né? Então, e aí a gente começou a estudar essa questão da fome, né? E aí, em muitas referências, a gente notou essa questão que, assim, desde a origem da história da humanidade, né, da origem do Homo sapiens, o ser humano sempre passou fome. Tá aqui, beleza. No passado, antes da gente começar a agricultura, nós éramos coletores, né? A gente fazia coleta de frutos e tal, e caçadores, né? Um pouco depois vieram os caçadores. Mas a gente ainda não tinha um conhecimento vamos dizer, um conhecimento intelectual que nos garantisse que uma fruta que a gente experimentasse, por exemplo, não só, sei lá, qualquer alimento que a gente experimentasse da natureza que talvez fosse venenoso e pudesse nos matar. Então, hoje a gente já tem muito mais conhecimento, obviamente, de alimentos que estão disponíveis, né, na natureza. Mas, enfim, desde a origem da história da humanidade, a gente sempre teve que, né, essa luta para não saber, a gente criou guerra e não sei o quê, a gente passou muita fome. O ser humano passou muita fome. Não sei se vocês já leram algum livro sobre a história das guerras mundiais, o quanto de fome que nós geramos para nós mesmos, e isso fica encrostado no nosso DNA, né? De alguma forma, essas memórias vão passando pela nossa família por uma questão de padrões, né? Não só no DNA em si, mas de padrões de essas experiências que são muito fortes, muito marcantes, elas deixam traumas, né? Que vão passando de gerações para gerações pelo próprio padrão de comportamento. Então, hoje no planeta Terra, a gente tem uma situação muito crítica em relação à condição de alimentação, assim. Às vezes a gente ignora o fato de que tem realmente muita gente passando muita fome. Então, assim, esses dados que estão aqui, eles são de 2019. A pandemia, ela estourou em 2020. Infelizmente, esses dados pioraram, assim. Só no Brasil são 59% da população brasileira que sofre de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? De acordo com os meus estudos, né? Que são as pessoas, insegurança alimentar, são as pessoas que não sabem se vão ter o que comer hoje, né? Ou que passam 1 ou mais dias sem comer. Então, é muito provável que se alguém perto de vocês estejam passando por uma situação dessas, e muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Eu tinha muita vergonha, não sei, talvez o Leandro também, mas eu tinha muita vergonha de estar passando fome, estar naquela situação, e depois que a gente observa que as pessoas não têm, né, que ter vergonha de estar na condição em que uma cultura social que a gente criou impõe para essas pessoas, né? Então, 820 milhões de pessoas no globo terrestre passam fome severa. É provável que esse número tenha aumentado. A galera de dados aí, essa é uma demanda que a gente tem de atualização de dados dessas informações sobre a fome mundial desde a origem da história da humanidade. Então, isso é uma coisa que a gente vai pesquisar bastante, assim, né, para saber, assim, as pessoas que estiverem interessadas, obviamente. E 2 bilhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar.
que é isso, de passar mais de um dia sem comer. E deficiências de micronutrientes a gente coloca aqui como mais de 25%, porque, na verdade, a forma como a gente se alimenta hoje, a gente tem cerca de 300 mil espécies alimentícias no planeta Terra. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim. Existe mais ou menos 300 mil espécies alimentícias no planeta Terra e a gente se alimenta de 20 ou 30, sei lá. Quantas espécies diferentes a gente encontra no mercado, né? Então, assim, esse fato de a gente ter domesticado algumas espécies para que elas tenham mais sabor e resistência, enfim, e para torná-las mais acessíveis, faz com que a gente perca uma gama absurda de nutrientes que produzem todo tipo de bem-estar, né, de saúde para o nosso corpo físico. Então, começa por aí. Minha internet deu uma variada. Vocês já viram a pirâmide de Maslow? Já ouviram falar da pirâmide de Maslow? Alguém aqui já viu? Sim. Massa. Você quer falar? Quem foi que falou sobre a pirâmide? Quer falar um pouquinho? Pode falar. Eu acho que eu tenho um pouco de vergonha de explicar. Sou péssimo de explicação. Não, tá, tudo bem. Tá, eu falo. A pirâmide de Maslow é uma pirâmide da hierarquia das necessidades humanas. Maslow é um psicólogo e ele criou essa forma da gente entender o que a gente precisa para que a gente tenha autorrealização, certo? Então, na base da pirâmide estão as nossas necessidades fisiológicas. A gente precisa de oxigênio, a gente precisa de comida, água, sono, as coisas básicas, né? Logo acima, a gente tem a necessidade de segurança, que é dinheiro, moradia, saúde, liberdade e um ambiente seguro, todas essas coisas. Acima, nós temos os relacionamentos, a necessidade de amor e de pertencimento, né? Nós temos necessidade de nos sentirmos pertencentes a uma comunidade, a uma família. Esse é um dos nossos maiores sofrimentos, vamos dizer assim, o medo de não ser aceito, né? Não sei se vocês já tiveram isso. Todo mundo, com certeza, tem isso em algum momento, né? Depois vem a necessidade de autoestima, de confiança, respeito e reconhecimento, né? E aí, lá no topo da pirâmide, se a gente conseguir, que é justamente essa questão, não tem como a gente conseguir autoestima se a gente não conseguir todos os outros anteriores da pirâmide, é o que diz Maslow. Então, não tem como a gente ter criatividade se falta comida, água, respiração, o básico, né? Não tem como ser criativo sem respirar. Não tem como gerar soluções, não tem como estudar, não tem como ter, enfim, uma autonomia se a gente não tem todos esses outros anteriores, né? E aí, por que a gente está trazendo isso? Porque, inclusive, a galera fez um texto muito legal no blog da Terra do Cilar sobre a pirâmide de Maslow e uma horta que foi devastada aqui em Brasília. Uma horta pública que foi devastada pelo governo, gente, foi um horror. Mas, enfim, não vamos entrar nesse assunto. Por que a gente está falando isso? Porque agora que entrou a pandemia, está cada vez mais óbvio, né, que não tem... tipo assim, que a gente está interligado. Está todo mundo interligado. Se acontece uma coisa lá do outro lado do planeta, vai impactar aqui. Assim, as chances de impactar uma ação, ter uma abrangência global é muito grande hoje. Então, ficou cada vez mais claro que nós somos uma comunidade de cidadãos globais. Só que o que a gente ainda tem feito? A gente ainda tem
se preocupado muito com... Não é nenhuma questão de... Não é culpa nossa, vamos dizer assim, né? Porque a gente vive, né, um padrão de uma cultura que é de alguma forma imposta para nós. Mas se a gente olhar, despertar a consciência, a gente vai ver que a cultura que a gente está construindo está deixando a nossa própria espécie em apuros, em um baita apuros, né? E isso, o que isso gera? Se a gente não tem comida para uma pessoa desse nosso organismo, a gente vai ter violência, porque a próxima etapa seria a segurança, né? E aí, quando tem violência para todos, né? Se a gente tem um ambiente, um organismo em que 25, 30, 40% das pessoas estão morrendo de fome, a gente vai ter violência no planeta, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente acredita que a fome, ela é um dos primeiros problemas que a gente tem que resolver dentro da nossa estrutura social, né? Para a gente conseguir, assim, o primeiro passo. Tem vários outros passos, mas é muito difícil, assim, investir em educação, vamos dizer assim, se a gente não está conseguindo nutrir as pessoas, porque elas não vão conseguir estudar. Não estou entrando no mérito de... Enfim, essa é a prioridade que a gente enxerga e eu estou aqui, né, tentando explicar o porquê. E aí, o que acontece? Como que a gente tem feito isso? Eu não sei qual é a noção que vocês têm da estrutura que a gente tem feito, porque a gente tem acreditado que a gente precisa destruir as nossas florestas para se alimentar. A gente tem acreditado que a gente precisa fazer, né, as grandes monoculturas, porque senão não vai ter alimento para as pessoas. E essa é a maior inverdade que existe no planeta Terra, assim. Porque, primeiro, quem estuda plantas alimentícias não convencionais sabe que pelo menos 70% do que já existe na natureza é, de alguma forma, alimentícia. Eu não sou essa pessoa, eu ainda sou muito Nilba em punks, mas, né, estamos aí aprendendo cada dia mais, cada dia eu descubro que tem um cacto que é alimentício, ou que tem alguma outra coisa, e vou identificando, e é um processo, assim, mágico, né, mas ainda quero fazer um curso nessa área. Tem alguém falando alguma coisa no chat aí? Fiquem atentos. Deixa eu ver se também falou alguma coisa no chat. A galera só falando, já ouvi, não ouvi? Tudo certo. E aí, o que a gente vem trazendo aqui? A gente vem... Porque, assim, tem vários contextos. Tem um contexto de que a gente produz os Estados Unidos produz... E todos esses dados, gente, eles são pesquisados, mas depois com a equipe de dados a gente vai fazer uma pesquisa mais profunda para a gente ter, assim, confirmação de todas essas questões de uma maneira bem clara e colocar isso, né, com transparência. Mas a informação que a gente tem é que os Estados Unidos produz 3 vezes a quantidade de alimento para alimentar todo o planeta Terra, com monocultura. Ou seja, e ao mesmo tempo temos aí 30% da população global morrendo de fome. Existe um grande leque aí, né? Uma grande loucura humana, e ela esbarra muito na questão da forma como a gente tem produzido os alimentos, né? E assim, além disso, a forma como a gente distribui, mas eu acho que, em primeiro lugar, é porque a gente tem centralizado o potencial de produção do nosso alimento na mão de poucas pessoas, de poucos centros. E talvez vocês já estejam aí se afinizando com um novo contexto que é inevitável para a nossa evolução, que é a questão da descentralização ou distribuição
que aí a gente começa, inclusive, em relação às criptomoedas, todo esse organismo distribuído que a gente está criando enquanto humanidade. Então, alguém quer falar alguma coisa até aqui? Deixa eu botar um casaco. Alguém teve algum insight? Então tá, vamos seguir. Não é bem um insight, mas foi uma coisa que eu li e me impactou bastante. Foi que quando acabar a pandemia, o rico vai buscar lazer e o pobre vai buscar para matar a fome, né? Por tanto desemprego e muita gente passando fome, né? Então isso foi uma coisa que me impactou bastante. Não que mude muito, né? Porque o pobre está sempre, na verdade, se lascando em busca da sobrevivência, né? Essa cultura da gente ter que trabalhar para sobreviver é muito forte na nossa cultura. E aí é uma das coisas que a gente quer ir desconstruindo aqui em relação à nossa própria mentalidade, né? Mas muito legal isso que você trouxe. Enfim, quando a gente chegou no Brasil, eu fui no mercado aqui em Sobradinho. Estou em Sobradinho, na casa da minha mãe. E aí eu queria comprar um gengibre. Acho que eu queria comprar um gengibre só. Quando eu parei na porta do mercado, chegou um rapaz em mim e ele falou: moça, eu queria... não quero te pedir dinheiro, não. Eu queria te pedir, se você puder, por favor, só compra um miojo para mim. Aí eu fiquei pensando, né? Tipo, cara, como assim, né? Como eu vou... assim, tudo que eu estudei de nutrição nos últimos tempos e tal, um miojo não é algo que vai nutrir essa pessoa, mas tudo bem. Também não sou eu que vou julgar, né? Talvez o rapaz goste muito de miojo, né? No meu caso do Leandro. Mas eu fui lá, comprei o miojo para ele, comprei umas batatas doces e comprei o gengibre, né? E aí, quando eu cheguei lá fora, eu entreguei o miojo, eu perguntei: você gosta de batata doce? Ele: nossa, gosto, tal. E aí eu fiquei pensando: será que ele sabe o que é gengibre? Aí eu perguntei: e gengibre, você gosta? Aí ele falou: é ótimo para chá, né, e tal. Então, assim, ele sabia muito, é óbvio, né? Sabia muito mais do que eu imaginava. E eu estava subestimando ele. E a grande questão que eu fiquei pensando depois cara, aqui em Sobradinho, talvez em São Paulo, não tenha tanta área verde como tem aqui. Mas eu sei que tem, né? Sempre tem áreas públicas. Aqui em Sobradinho tem muita área verde. Se esse amigo que estava lá, se ele pegasse metade de uma batata doce e colocasse numa terra, mesmo que fosse a área pública, em 3 meses, era muito provável que ele ia ter pelo menos uns 4 quilos de batata. Só que por que ele não ia fazer isso? Por quê? Porque provavelmente a família dele está em casa com fome, as crianças estão com fome. Ele não vai tirar metade, sei lá, de 3 batatas para poder, sei lá, as pessoas estão tão desesperadas que elas estão acreditando que a comida nasce no mercado. Então, porque elas precisam de algo muito rápido, né, para se alimentar. E o comprometimento com a terra é um comprometimento de médio a longo prazo. A gente precisa de um tempo para ver um resultado, para colher, né? Maior do que o tempo da nossa fome. Então, isso é um dos gaps também do porquê que a galera não tem entendido, o porquê que a gente não tem plantado, porque quem está passando fome está desesperado. E quem não está passando fome está comprando no mercado e está tudo bem, né? É muito conveniente. Então, a gente tem esquecido, assim, vamos vivendo e tal, né? E aí, quando a gente... Esse cara aqui, tá com uma foto, não tem muitas fotos dele na internet, mas não foi só ele, né? É um grupo de pessoas que ele lidera do Paquistão, esqueci o nome dele agora. Mas é um cara que está fazendo um reflorestamento de um deserto no Paquistão. E aí eu fiquei pensando, cara,
se é possível reflorestar um deserto, o que não é possível da gente fazer, né? Tem um exemplo do Sebastião Salgado também, e a esposa dele, que reflorestaram um pedação de terra. Vocês já viram a terra do Sebastião Salgado e da Leia Salgado? Eu vou pegar a foto na internet que eu vou colar no chat, peraí. Não, nunca vi. Cara, é maravilhoso. O Sebastião Salgado é aquele fotógrafo brasileiro, né? Que é muito famoso, as fotos dele são muito impactantes. E eles fizeram também um reflorestamento de uma terra em Minas Gerais. Assim, uma coisa é real, e pegaram uma terra desértica e transformaram numa grande floresta, né? E quando você transforma em floresta, além de você estar gerando alimento, né? A gente está gerando também água, porque quando a gente planta, a gente está retendo água no lugar. Então, retendo e muitas vezes, né, criando ecossistemas, abrindo nascentes. Então, a ação de plantar, ela gera água. E gera também, obviamente, o oxigênio. Então, a gente tem falado muito disso, por quê? Porque com uma ação, que é uma ação do plantio, a gente resolve 3 problemas de pirâmide, da base da pirâmide, que é a nossa falta de alimento, a nossa necessidade, né, de oxigênio e a nossa falta de água. São todos os 3 problemas que têm bastante expressão no planeta Terra. Muitas pessoas não têm acesso à água potável. São mais de 1 bilhão de pessoas, certamente. E o oxigênio também. A gente, em várias cidades, viu assim, que o ar está irrespirável, né? Então, com uma simples ação, a gente resolve isso. E aí, o que acontece? Esse daqui é o Lucas. O Lucas, uma vez, a gente estava morando em Cavalcante no ano passado, né? Durante esse estupim aí da pandemia. E aí eu saí com o Lucas um dia e a gente foi colher abacaxi na rua. A gente tinha achado um abacaxi e tal. Lá tem muito abacaxi na rua plantado. E aí eu fico pensando assim, cara, e se fosse em todo lugar assim? Se a gente não, sabe, pudesse colher abacaxi em todo lugar, por que não? É a grande questão, né? E aí, enfim, já existem muitos lugares, como é o caso de Cavalcante, no Goiás, na Chapada das Veadeiras, e também na Tailândia, que é possível colher abacaxi na rua. Não sei o que vocês já colheram aí de alimentos inesperados na rua. É por isso, é para ter esse tipo de experiência de colher o que nos nutre em áreas públicas, que a gente está lançando, que a gente lançou, né, o desafio Terra Docilar, que é um desafio de plantio colaborativo exponencial de 8 bilhões de mudas alimentícias. Por que 8 bilhões? Uma para cada habitante do planeta Terra. A população do planeta Terra está por aí, aproximadamente entre 7,5 e 8 bilhões, e a gente acredita que, enfim, no momento em que, pela projeção que a gente viu do gráfico, no momento em que a gente bate essa meta juntas, a gente tem aí aproximadamente 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Então, qual que é a lógica? Por que a gente quer fazer isso? Porque a gente quer resgatar a nossa autonomia alimentar, porque hoje a gente deixa na mão de outras pessoas que não estão dando conta claramente de fazer uma coisa que é tão importante para nós, que é nos nutrir, né? Então, além deles não estarem dando conta de distribuir, estão entregando alimentos para a gente com veneno, estão entregando alimentos que estão poluindo a terra, que estão gerando erosão, que não estão, por mais que as pessoas, os fazendeiros de monoculturas, talvez acreditem que estejam fazendo realmente um serviço por nós, e estão, porque, né, as pessoas estão se nutrindo, ou estão se alimentando e tal, dos grãos, é uma cultura muito pobre que a gente está vivendo, assim, construindo em relação à nossa alimentação. Então, a gente precisa resgatar essa autonomia, essa soberania alimentar, da gente lembrar que a gente pode produzir o que come junto com a terra, com a nossa mãe terra, né?
E a partir daí, resgatar a nossa conexão afetiva com o que a gente come. Por quê? Porque a gente quer gerar prosperidade, a gente não come dinheiro, a gente não come cartão de crédito, e tudo, absolutamente tudo, se vocês pararem para pensar, qualquer parede que vocês olharem ao redor de vocês, qualquer essa mesa, tudo, esse fio dental, vem da terra, sabe? Toda a matéria-prima que a gente tem vem da terra. E a terra nos dá tudo absolutamente de graça, né? Então, a gente inventou essa história de dinheiro para facilitar as nossas trocas e tal, mas com isso também a gente está criando um organismo que se mata, né? Em termos de humanidade, acreditando que a gente precisa de dinheiro para comer, quando, na verdade, né, isso é uma ilusão, uma grande ilusão. Então, o que a gente descobriu? Que, né, é impossível fazer sozinho e é muito fácil fazer colaborativamente. Por que eu coloquei esse slide? Lembrei. Eu coloquei não, né? Nós colocamos. Eu fui perguntar para minha irmã, né? Minha irmã é professora de matemática. Como é que a gente ia fazer, então, para plantar esses 8 bilhões de mudas alimentícias, né? Queria entender melhor a questão do exponencial. E eu falei, Mariana, como é que a gente pode plantar 8 bilhões de mudas alimentícias até 2038? Aí ela falou assim, precisa ser até 2038? Aí eu falei, não, né? Mas é uma mais ou menos ali, onde a gente acredita que pode e tal, fazer. E aí ela me mostrou um cálculo, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês, que é um cálculo muito simples de progressão geométrica, né? Em que a gente ganhou 15 anos. 15 anos. Em vez de ser até 2038, a gente viu que era possível fazer até 2023. Então, plantar 8 bilhões de mudas alimentícias até 2023 é, sim, possível matematicamente, né? Só que é muito fácil fazer isso colaborativamente. Por quê? Porque quando a gente se conecta individualmente com uma rede, o nosso poder é multiplicado exponencialmente. Agora eu quero ouvir de vocês um pouquinho. Quão familiarizados vocês estão, ou familiarizadas, vocês estão com essa cultura exponencial? Vocês já ouviram falar? Em que contexto? O que vocês acham? Como que vocês se sentem em relação a isso? Ou nunca ouviu falar também? Pode ser também. Eu vou até... Não vou tirar aqui da tela, porque senão pode ser que caia depois, quando eu abrir de novo. Mas quem quer falar? Alguém? Alguém já ouviu falar de mentalidade exponencial? Eu não, não estou familiarizada com esse termo, não. Legal, bom saber. Leonardo também nunca ouviu falar. Eu também nunca tive nada na prática, assim, não. Ingrid, foi você que falou? Também eu Foi eu. eu. Nunca tive, mas eu, digamos, eu tinha uma ideia, talvez, sobre isso. Beleza. Eu também nunca tive, não tenho esse conhecimento, mas assim, a gente entende que quando a conexão com a questão exponencial é como você, no caso das mudas, aí, é como você empoderar as pessoas para serem parte desse grande projeto, né? E você
transformar algumas centenas em milhares, em multidões, né? Eu acho que e o exponencial vem daí, né? Eu acredito que seja você empoderar as pessoas dentro desse projeto, onde cada uma pessoa é responsável por uma muda. Se você pegar bilhões de habitantes, bilhões de pessoas no mundo, você teria o seu número aí, né? Mais ou menos. Sim. Com certeza. Deixa eu ver aqui no chat quem foi que falou. Só ouvi na escola. O que vocês ouviram falar na escola sobre o que a equação exponencial? Alguém tem uma ideia? A Júlia falou que é a primeira vez que ela escuta. Tá. A Liliane está perguntando também, eu já vou falar um pouquinho daqui, sobre como que tem sido aí essa questão do desafio. Tá. Bom, aqui é bem provável que vocês tenham visto na escola, quem não matou muita aula, sobre a equação exponencial, né? Essa daqui, vou mostrar a diferença para vocês. Essa daqui é uma equação linear, que ela cresce linearmente, dá para ver, é uma linha, né? Ou seja, aqui ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, imagina uma linha que vai, né, até onde ela vai. Essa daqui laranjada, ela é uma equação exponencial. Qual que é a equação exponencial? Ela vai crescendo, ao invés de ser 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4, 4 mais 4 é igual a 8, ela é uma equação de exponencialização. Ou seja, não é 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Então, não é 2 mais 2, é 2 vezes 2, né? É assim que ela funciona, esse é o padrão que ela segue. Se vocês forem seguindo aqui, nesse gráfico não dá muito para ver, depois que passa desse ponto de encontro, né, das duas. Mas qual que é a questão? Se essa linha aqui, essa linha ela segue para cá, né? Tal. Até que essa reta aqui, ela tá bem íngreme, então ela tem uma curva de crescimento alto. Não sei, né? Não sei em relação ao que esse gráfico está falando, mas esse gráfico laranjado, se ele subir aqui, ele sobe para cá, né? Então, vocês imaginem aqui duas linhas que se cruzam e essa laranjada, ela, a partir do momento em que elas se cruzam, ela apresenta um crescimento muito mais rápido no sentido de que ela começa mais devagar. Vamos considerar aqui, essa é a escala que a gente está avaliando aqui. A laranjada ela começa mais devagar, mas depois de um certo tempo ela assume uma curva que ela vai crescer de uma maneira muito mais acelerada do que a equação linear. A equação linear vai para cá. Então, se a gente está considerando essa reta aqui de avaliação, dá para perceber que a alaranjada ela vai crescer muito mais rápido. Talvez não tenha ficado tão claro, não sou professora de matemática, vou trazer a minha irmã aqui depois para ensinar melhor, com a didática de professora, mas enfim. O que a minha irmã me falou? Ela falou assim, cara, se vocês forem dividir, né, até 2038, e vocês forem plantar, eu dividi quantos meses temos daqui até 2038. Então, a gente pegou a quantidade de meses e dividiu 8 bilhões por a quantidade de meses e deu que a gente teria que plantar por mês para bater essa meta, 37 milhões e 37 mil mudas alimentícias. 37, agora que eu vi que é tudo 37, né? Um número cabalístico. Mas é fácil fazer isso aqui? Não, né? É difícil, né? E plantar 37 milhões de mudas por mês, todos os meses, né? Então, até inviável, eu diria. Como que seria isso isso aqui é uma forma linear. Todo mês a gente planta um pocão nesse caso, né? Então, a gente teria que passar 15 anos plantando 37 milhões de mudas para a gente conseguir bater a meta.
não é viável. Então, a gente resolveu aderir, né, a essa lógica exponencial. Como que funciona a lógica exponencial? A gente já viu em vários contextos, né? Até na própria pandemia, uma pessoa, né, que entra em contato com outra, que entra em contato com outras duas e tal, e isso vai se multiplicando até em relação ao vírus, um fator, né, muito maior do que de 1 para 2. Mas, nesse caso aqui, cada um desses é um de nós, né? Uma pessoa envolvida nesse desafio, que planta uma muda alimentícia e desafia 2 pessoas a fazerem o mesmo. E aí essas duas desafiam mais 2 pessoas, cada um desafia mais 2 pessoas. Então o desafio é esse, plantar uma muda e desafiar 2 pessoas. Se cada um fizer isso, tiver um mês, cada um tiver um mês para fazer isso, é difícil plantar uma muda e desafiar 2 pessoas em um mês? É bem mais fácil que plantar 7 milhões de mudas, né? Seria bem mais fácil. Então, se cada um tiver um mês para fazer isso, em 33 meses, a gente vai ter plantado 8.589.934.592 mudas alimentícias. Aos pouquinhos a gente vai explicando como que a gente está, como é a estrutura, tem outras pessoas, tem o time de embaixadores que a gente está ativando também, tem outras galeras envolvidas em outras áreas, inclusive agora a gente está criando uma área só para o desafio, para as pessoas desenvolverem como é que a gente vai, né, atingir essa rede de comunicação para que as pessoas acreditem que isso aqui é possível e como é que a gente vai, né, inspirar as pessoas a entrarem nesse desafio com a gente. Mas, enfim, é possível? Eu quero ouvir de vocês. Pela essa lógica aqui, vocês acreditam? Vamos dizer assim, é mais fácil, né, do que fazer de uma maneira linear, certo? Hello. Vamos ver o chat. Concordo total. Sim, é possível. Interessante, gostei. Massa, então estamos aí. Estamos juntos. Opa, sempre dou o spoiler do próximo. Droga. Todo mundo viu? Vou fazer a pergunta mesmo assim, quem viu, tente não falar. Mas e aí, isso aí vai acabar com a fome mundial? Tem vários fatores, tem várias questões. Depois a gente vai mandar lá no grupo um texto que a gente desenvolveu colaborativamente, o time de redação, explicando por que a gente acredita que isso é possível. Mas uma das coisas que a gente mais pensa é em relação à abundância da natureza, porque a natureza, por si só, ela é extremamente abundante. E pensando nisso, a gente fez um experimento, foi de pegar uma melancia e tirar todas as sementes, separar, né, comer a melancia, sem quebrar as sementes, então, né, e contar essas sementes. Alguém não viu quantas sementes tinha na melancia que a gente contou? Alguém quer chutar? Quem quer chutar quantas sementes tem numa melancia? Ou todo mundo viu? Eu tô... 56. A Liliane deu um chute. Não, o Leonardo falou 56, a Liliane falou 32. É uma melancia grande, gente. Grande assim, né? Média. Uma melancia média. Quem mais quer chutar? 100. Caiane 100, Aline 100, 70, 160, 80, 120, 90, 137, para ficar no número mágico. Vários chutes muito bons. 60. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Vamos fazer um bolão, né?
Não, a gente já fez esse experimento 2 vezes. E por incrível que pareça, deu um número muito próximo das 2 melancias. A primeira melancia que a gente contou foi essa, e tinha exatamente 722 sementes. Ou seja, uma melancia tinha 722 sementes. Ou seja, erramos, né, gente? A natureza é muito abundante, né? Quantos mangas, quantos abacates dá um pé de abacate em vida, né? A gente fez esse experimento de novo e deu 726 sementes. E a gente plantou as 726 sementes e praticamente todas brotaram, né? E a gente está esperando, assim, chegar esse dia em que a gente vai colher essas melancias, não tem tanto tempo assim, a melancia demora mais ou menos uns 90 dias para dar fruto. 90 dias não é tanto tempo assim, né? Para dar uma melancia. Mas vamos ver, a gente não está querendo criar muitas expectativas, porque sempre pode cair, sei lá, uma geada, sei lá o que pode acontecer, formigas e tal. Mas a ideia é que a gente possa realmente colher essas melancias para poder distribuir elas. Então, imagina, se uma melancia der 70 melancias ali, que seja, que 10% das sementes derem cada uma melancia, que na verdade as chances de dar muito mais são muito maiores, né? Porque estão sendo bem cuidadas. É muito abundante, né, a natureza. Aqui a gente tem um poema, né, da Patty Herzog, que é uma amiga aqui de Brasília. Alguém quer ler? Vocês estão enxergando nessa fonte branca? Quem pode ler para nós? Eu posso ler. Por favor. Cuidar da terra, cuidar das pessoas, compartilhar os excedentes, bacia de abundância, o que colhemos fica aqui. Os vizinhos pegam e compartilham suas produções. É isso, assim. Esse é um mundo assim que a gente acredita, assim, um mundo que tenha comida gratuita. A pessoa pode escolher, lógico, querer comprar no mercado, mas é um mundo que quem não tem dinheiro não passe fome, sabe? Eu acho que é o mínimo que a gente tem que ter para a gente conseguir ter um planeta em harmonia, um planeta justo, um planeta igualitário, né, em relação às questões sociais, e que a gente tenha pessoas que estejam desenvolvendo arte, desenvolvendo sua criatividade, né, e estudando o que querem, enfim. Esta parte, acho que a gente não vai entrar nela. Vamos ver aqui o que a galera falou aí, que eu já falei muito. Eu vi que teve gente que falou no chat. Andresa. Aqui em casa plantamos um caroço de abacate e nasceram 3 mudas de um caroço. Como assim? Que massa. Isso eu nunca vi. Então, gente, agora é vocês, falem. Já vai dar 10 horas, o tempo passou. O que vocês sentiram em relação a esse primeiro contato com esse propósito? De tudo que vocês ouviram até agora, se vocês quiserem abrir o microfone aí para falar, conversar, trocar. Que legal. Nossa, eu vou começar a falar então. Estou aqui animado demais. Adorei conhecer mais o projeto de vocês. Assim, a gente leu, quando eu li já fiquei animado, né? Mas conhecer mais os detalhes, a história, assim, para mim, só me dá mais ânimo ainda para conseguir colaborar um pouquinho, né, para esse propósito que é tão lindo. Hoje mesmo eu estava escutando uma música do Chico César que tem tudo a ver com isso que vocês falaram. O nome da música, eu vou até deixar o link depois aqui, é No Sumaré, que conta a história de 2 moradores de rua que tentaram plantar, né, flores na praça, e daí a burguesia ficou incomodada com essa situação de estarem plantando flores na praça onde
que deveria ter só um local para os cães fazerem pipi. Então, a música Indignada conta sobre essa questão, né? Esse choque, né, entre quem tem o poder não quer, de repente, compartilhar esse espaço público para beleza, e no caso da gente, também os alimentos, né? Muito massa, Thiago. Quem mais fala? Fala aí, galera. Eu vou ficar calado, minha garganta já foi. Eu quero falar também que eu fiquei maravilhada com a causa. Ai, desculpa, os cachorros estão latindo. Desculpa. Que eu fiquei também maravilhada com a causa. Foi que nem o Thiago, é Thiago, né? Foi que nem o Thiago falou, a gente já tinha lido um pouquinho, mas a gente escutando assim é empolgante e agora quero participar, quero fazer parte mesmo e fazer acontecer. Bem legal. Alguém mais quer falar? Gratidão, Aline, pela sua partilha. Eu quero falar um pouco. É bom ter esse conhecimento, esse primeiro contato, porque a gente pode ver que de pouco a pouco a gente pode tentar mudar o mundo e a gente que tem que fazer isso. Hoje estava conversando com uma amiga sobre reciclagem, que ela falou que lá no prédio dela eles têm coisa para definir cada coisa, né? Jogar lâmpada fora, essas coisas assim. Então, são atitudes como essas que tem aqui no projeto que podem fazer que a gente mude, né? Então, a gente com força vem para tentar ajudar ainda mais. Massa. Alguém mais? Oi, sou eu, Rafael. Então, eu curti esse propósito, né? Por causa que faz um bom tempo eu estava procurando alguma coisa similar a isso. E eu não estava achando, assim, perto da minha região, né? E quando eu vi esse propósito, além do mais, você explicando hoje tudo certinho, eu lembrei muito da minha infância. Não sei por quê. Lembrou um pouco. Aí acho que eu senti essa sensação mesmo de fazer algo melhor, fazer algo um pouco diferente, sabe assim? Só isso. Bom, eu gostei muito da noite, superou muito as minhas expectativas, eu já esperava um ótimo encontro, né? E eu curti bastante mesmo essa visão da exponencialidade, né? Que é aquela questão que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? E às vezes, se você for pegar muita coisa, como a meta de 8 bilhões, né, de mudas, parece muito, mas se dividir isso bastante, aquele trabalhinho de formiga, né? Fica tudo mais leve, tudo mais colaborativo e realmente tudo flui muito mais e conecta a gente ao mesmo tempo, né? Então, eu acho isso muito bom e agradeço demais a presença de todos aqui e encerro a minha fala. Alguém mais a fim de falar? Então tá, então eu vou falar só um pouquinho sobre o hackathon, que eu sei que tem muita gente aqui que está interessada em saber. O que rola? A gente não sabia muito sobre o hackathon, nada assim, sabe? Hoje que a gente participou do primeiro do encontro de apresentação que eles tiveram, que era um encontro mais interno, então até por isso que a gente não mandou o link. A Stephanie está falando também. Uma galera falou no chat. Gente, vocês que são lindas. E aí, eu vou mandar o link do encontro de hoje para vocês verem, tá? Se alguém assistir, foi um encontro longo, mas está explicando bastante como vai ser. Mas o que é basicamente o hackathon?
é um desafio da Prove, que é uma galera que faz cursos, vamos dizer assim, resumindo, né? Eles dão cursos e aí depois dos cursos eles fazem esse hackathon, que é para as pessoas terem um caso real, um desafio real para desenvolverem lá entre grupos, e eles vão poder enfim, fazer pitch para empresários e tal, essas coisas, né? E aí, qual que é a questão? Isso que a gente fez aqui hoje foi só um início, um mini início. Quem está com a gente há mais tempo sabe que são muitas desconstruções que a gente tem que fazer, né? Não tem que fazer, mas que é necessário que a gente faça para que a gente consiga, né, se conectar, mudar realmente a nossa mentalidade de uma mentalidade linear para uma mentalidade exponencial, porque hoje a gente vive num mundo perfeitamente plano, não necessariamente, não plano, não o planeta, a Terra plana, né? Mas em relação à nossa economia, a forma, essa coisa de uma maçã mais uma maçã, um real mais um real, então isso é tudo muito linear, é tudo muito escasso, né? E a gente vem vivido há muito tempo, muitos milênios construindo isso que a gente está construindo. Então, nos últimos anos a gente estudou bem a fundo. Então, tem muito a ser dito. E isso que a gente fez hoje, por exemplo, não vai rolar da gente fazer com a galera do Hackathon, porque a gente tem muito pouco tempo com eles. Então, qual que é a questão? A gente tem muitos desafios. Esse é o primeiro ponto. Estava conversando com o Leandro e com o pessoal para a gente decidir que desafio que a gente ia colocar, né, para a galera desse hackathon. E aí a gente, enfim, surgiram tantas coisas que a gente quer, enfim, fazer, e tenho certeza que vão surgir muito mais aqui dentro do nosso contexto aqui de cocriação. Mas o que eu estou querendo dizer é que a essência, que é essa experiência que a gente tem aqui de se conectar, muitas vezes a gente medita juntos aqui nesse momento, dança, né? Todo mundo vai vir na próxima mais preparado para dançar. Então, assim, a essência, que é esse coração do projeto, é a gente ter tempo, é a gente ter realmente criar, né? Co-criar essa cultura que a gente quer viver, né? Que ela passa muito longe de uma coisa de pressão e tal, que a gente está acostumado a viver aí em todo lugar, né? De tudo é muita pressão e o tempo e não sei o quê. E ai, socorro, tô louca. Então a gente busca criar uma cultura aqui, né? Bem slow, bem de conexão mesmo. Então, quando a gente por que eu estou falando isso? E aí vou falar lá no grupo também para quem não está aqui. A gente vai passar quando a gente puder se encontrar, a gente vai poder encontrar com o pessoal da Prove por 30 minutos por dia, do dia 23 ao dia 26, né? E aí vai ser de acordo também com os horários deles lá e tal, mas a gente vai passar, quem puder de nós estar nesse encontro com eles, vai ser maravilhoso. Só que a gente vai estar lá mais como ouvinte nesse desafio específico, porque eles têm toda uma metodologia de desenvolvimento, né, e vai ser muito rápido, são 4 dias para resolver um desafio e ponto, sabe? E a ideia é que a gente realmente traga também essas pessoas para entenderem melhor o contexto da Terra Docilar, desde a ponta, mas que, para vocês saberem que a gente está aqui fazendo um desenvolvimento de longo prazo. A gente tem desafios para até realmente 2038 aqui, que a gente quer compartilhar com vocês para que a gente possa, enfim, ver como é que o que é que a gente realmente quer fazer juntas, né? Vão surgir milhares de possibilidades, milhões de possibilidades. Vai crescer muito aqui a nossa crew.
Mas é isso, nesse primeiro desafio, a gente vai estar como ouvinte mesmo e vendo que soluções que a galera vai conseguir trazer, né? Pode ser que eles não consigam trazer num tempo com tanta pressão, querendo emprego, não sei o quê. Talvez eles não consigam trazer uma solução que seja aplicável, né? Que seja viável, mas talvez a gente consiga também, junto com todo mundo, entender quais são os caminhos e quais são... A gente acredita muito na inteligência coletiva. Sempre foi, desde o início, uma das linhas principais do projeto. Existem vários experimentos, a gente vai conversar sobre isso depois, mas comprovando, assim, a inteligência coletiva, assim, em termos matemáticos mesmo. Depois a gente entra nessa questão. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Esqueci de falar alguma coisa, Leandro? Nope, not yet. Então tá. Então eu vou passar o vídeo de hoje, para quem quiser ver da prova e para vocês entenderem melhor do hackathon. E se eu lembrar de mais uma coisa, eu falo lá no grupo. Tá bom? Essa semana vai ter esse hackathon e na terça-feira que vem a gente encontra de novo nesse mesmo bate-canal para continuar indo amadurecendo até que a gente entre realmente nos desafios que a gente quer desenvolver. Mas estarão todos sempre super convidados para todos os momentos. Tá bom? Vai rolar check-out? Ou não? Está tarde demais. 10h11 já, né? Vamos fazer o check-out rapidinho? Acho que é rapidinho, só temos 19 pessoas. Eu estou saindo um arco-íris, muito animada com todo mundo que está aqui, muito grata. E eu passo para a Viviane. Bom, eu estou saindo uma sementinha de melancia, né? Quero ser mais uma aí para propagar, né, esse propósito tão bonito da ONG. Eu passo para o Thiago. Thiago? Acho que ela passou. Travou bem na hora que eu vi meu nome. Eu saio como um sol. Estou para emanar energia junto com vocês. Eu passo para... Deixa eu ver quem está na lista aqui. Para a Bruna, aqui na frente. Oi, gente. Eu acho que eu saio como fogo, porque eu comecei a ter um insight conforme vocês foram falando. Assim, comecei a notar várias coisas já que eu acho que vão ser muito legais para a ideia de vocês. E é isso, eu passo para Júlia Albuquerque. Bom, eu acho que eu saio como o céu, porque eu acho que o céu, né, tem várias cores, várias possibilidades, e eu fiquei muito animada de entender realmente o propósito, e além de ser muito nobre, né? E eu quero fazer parte disso também. E eu vou passar para a Aline. Oi, gente. Acho que primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de ter escutado essa causa e que eu adorei bastante. Eu acho que eu estou saindo como uma borboleta, com vontade de transformação. Está muito alto, alguém está com o microfone aberto. Acho que eu saio com uma borboleta, com essa vontade de transformação, ajudar a transformar e a mudar o mundo e é isso, e abraçar a causa. Obrigada pela oportunidade, uma boa noite, uma boa semana para todos. A Stephanie está falando aqui que tá uma brisa, que vai precisar sair. Quem mais não falou ainda? Bom, eu não falei. Desculpa, Karine, pode falar. Não, imagina.
Com tudo que eu vivenciei aqui, minha chama foi alimentada bastante. Eu continuo fogo, porém mais carburado agora, com a chama mais forte, mais alimentada. Já me despeço todos, uma ótima semana aí. Fique com Deus, tchau, tchau, até a próxima. Bom, eu entrei cachoeira, saiu o sol, muito feliz de ter vocês todos aqui, que a gente possa trilhar muitos e muitos projetos juntos. E é isso. Obrigada, boa noite, bom descanso para vocês, e eu passo a palavra para o Tiago. Eu já fiz. Quem não foi? Eu posso ir. Pode ser então, Leandro. Eu entrei pedra, foi isso? Acho que tudo sai na nuvem. Tô muito curioso com as coisas que vão vir agora, querendo arrumar um direcionamento legal assim para que as coisas fluam. E é isso. Eu passo para a Viviane. Eu já fui. Alguém não foi? Quem ainda quer fazer seu check-out? Eu não fui. Eu não fui. Pode falar. Mas eu espero. Pode ir você. Eu sempre confundo Viviane, aí eu abro o microfone, não é? Porque o meu é com L, mas enfim. Eu gostei muito, pessoal. Eu entrei como um ventinho gelado, que é algo que eu gosto muito, e agora eu tô saindo como o nascer do sol, que é o momento que eu mais me sinto motivada. Gostei muito, muito, muito do projeto e eu quero muito contribuir e aprender com vocês. Boa noite. A Andresa falou, tá com a internet travando bastante aqui, mas tá animada e cheia de boas ideias. Boa noite e ótima semana para todos. Só faltou um elemento, mas tudo bem. Quem não falou? Rafael? Quem mais? Sim, sou eu. Eu entrei como... Nossa, eu nem esqueci agora. Eu tô muito zen hoje. Tô bem tranquilão. Eu não sei o que eu entrei agora. Mas, enfim, eu entrei em alguma coisa. Eu estou saindo como uma nuvem. Depois desse propósito, eu tô bem animado para fazer. Estou bem tranquilo. Tá bom? Uma boa semana a todos. Leonardo ou Fabiana? Oi, boa noite. Eu entrei como fogo, um pouco de irritação e estresse por causa de coisas da vida, e eu saio, acho que talvez como uma estrela, um cometa, conseguindo canalizar todo esse fogo para algo bem, algo maior, né? Então, foi muito bom ter participado aqui da reunião. Eu entrei como uma esponja, né? Pronto para disposto, pronto para entender e para me engajar no projeto e para perceber aquilo que vocês tinham para falar. E hoje eu saio uma semente pronta para brotar e para trilhar um caminho e virar uma árvore dentro do projeto e conseguir aí me engajar e ajudar no que for possível. Boa semana para todos. Boa noite, galera. Valeu demais. Gratidão por vocês estarem aqui, de verdade. Isso aí é menino paquera. Valeu, galera. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Valeu.